Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à análise filosófica da série House, né? Dr. House. A gente já tem um vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, recomendo que busque aqui um link que está aqui abaixo para acessar a primeira parte, né, dessa análise. Vamos continuar então a segunda parte falando tudo que a gente pode abstrair de pensamentos filosóficos, de influências filosóficas nessa série que é muito interessante, né? O Dr. House é alguém que tem uma espécie de indiferença crônica aos aspectos humanos, no que diz respeito à sensibilidade para com o outro e profundamente apegado a esses mesmos aspectos humanos quando dirigidos para a solução do caso. Isso, logicamente, em sua clínica, seu cotidiano clínico. Ele não se importa genuinamente com as pessoas e com o sentimento delas. Com isso, produz o melhor que pode medicamente, por esse distanciamento. Né? Paradoxalmente, por não ser tão afetivo e ser mais racional e frio, ele acaba produzindo melhores resultados. A série, inclusive, mostra uma questão médica, não só propriamente do Dr. House, em que geralmente quando tem envolvimento, como uma espécie de, acontece também no direito, né, com relação ao juiz declarar autoimpedimento por ter envolvimento passional no caso, afetos por alguma das partes. Da mesma forma, o médico é mostrado na série circunstâncias em que determinados médicos, como por exemplo a doutora Lisa Curry, por estar envolvida emocionalmente com o caso, por exemplo, num caso em que, acho que se não me engano, um jardineiro que trabalhava na casa dela e ela se sentir culpada, sem propriamente ser, mas por ter sido na casa dela, esse simples envolvimento com o paciente, né, já modifica a maneira como o médico vai se comportar na hora de tomar decisões. E isso prejudica o caso. Então, o que a série mostra é o quanto, às vezes, é necessário justamente essa frieza, esse distanciamento para tomar as melhores decisões. É, mas é curioso, né? O House é alguém que leva isso às últimas consequências. Ele também ele diria que ele acaba afastando a sociedade à sua volta, né? E também muito por conta de uma maneira de ser, né? Que é um tanto quanto agressiva. É, e, mas muito interessante que ao mesmo tempo que ele tem essa questão do afastamento e do racionalismo frio, né? E, por vezes ele vai ser um dos poucos que é capaz de arriscar a própria carreira, né? Para salvar uma vida, né? Algo que a maior parte dos médicos é mostrada como nesse momento como frio e insensível, mais preocupado com a própria carreira do que propriamente com a vida do paciente. Então, esses dois lados serão mostrados no House, né? Ele o cotidiano dele ser alguém frio e distanciado, mais preocupado com a qualidade das decisões dele e diante de por exemplo, um risco de perder, receber alguma espécie de punição na carreira, ele pouco se importar. O mais importante é a vida do paciente e não tanto a carreira dele. Então, quando posta, por exemplo, essa questão da carreira, ele não é alguém tão apegado quanto os outros. Os outros tendem a ser mais apegados. Então, outro ponto muito interessante que deriva desse racionalismo do House é a percepção de que um ambiente competitivo pode produzir melhores resultados. Com isso, ele favorece que haja disputas, intrigas, conflitos entre, por exemplo, seus assistentes, seus residentes, ali, os médicos residentes, objetivando justamente tirar o que há de melhor em cada um deles. Então, o House é alguém que vai estar ali fomentando mesmo a discórdia, a competição, vai inclusive ter em determinadas temporadas uma abertura para novos residentes e ele vai ser alguém que vai realmente criar intriga ali, incentivar o acirramento de ânimos em torno das vagas, né? Então, muito interessante também esse aspecto na série. E efetivamente ao longo da série fica claro o quanto a desunião conflituosa e competitiva entre os assistentes produz resultados melhores do que quando eles se unem corporativamente, por exemplo, contra o próprio House. Né? Momento, inclusive, que na série ele perde a cabeça justamente quando há esse corporativismo dos residentes contra ele. Essa visão filosófica em prol da competitividade está muito alinhada ao liberalismo clássico de pensadores como Adam Smith. Também poderia se derivar um pouco do pensamento Lao Tse, filosofia oriental, né, milenar, né? Mas mais o Adam Smith, que ficou conhecido com a teoria da mão invisível, né?
que mais tarde seria aperfeiçoada pela escola austríaca com Karl Menger, né, e Hayek, né, objetivando, pensando aí, por exemplo, no caso do Hayek, a ordem espontânea. Né, a ideia de que quanto mais competição, livre, sem nenhuma espécie de interferência de uma autoridade, mais os resultados tendem a ser proficientes, mais os resultados tendem a criar aí uma melhoria das condições, vamos dizer assim. Porque cada um vai tender a dar o que tem de melhor de si para vencer a competição. Infelizmente, esse é um paradoxo. Eu digo infelizmente porque, de fato, a competição tem o seu lado ruim. Né? Cada um de nós acaba ficando instável, perde um pouco do lado da segurança, do conforto, né? Do conforto imediato, né? Para ter um conforto a posteriori na produção dos resultados. E isso é mostrado na série. Né? Outro ponto muito interessante da questão da inteligência imatura. Isso é, diria, uma questão proposta no House que é muito moderna, muito contemporânea. A sociedade parece estar trilhando nessa direção. Aumentar a inteligência, mas não desenvolver inteligência emocional. São pessoas, a gente tende a ter aí uma quantidade de pessoas muito grande, cada vez mais inteligentes, a sociedade, cada vez com mais conhecimento, facilidade de conhecer as coisas, porém não desenvolve, não aperfeiçoa o lado da razão, ou seja, não aperfeiçoa a maturidade, a inteligência emocional. De Goleman, né? Goleman quem desenvolveu essa concepção de inteligência emocional. Então, assim, esse perfil de homem muito cerebral, porém imaturo, né, talvez também possa citar aí a obra A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que fala sobre os homens sem peito. Né, tem um pouco ligação com isso. Ele vem denunciando, assim, criticando a forma como as universidades britânicas vieram produzindo esses chamados homens sem peitos, homens muito frios, racionalistas, mas que têm ali desalinhado a forma correta de pensar, né, os sentimentos, né, estão descoordenados com a razão. Isso é muito bem tratado na obra do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, e o House, em alguma medida, pode ser aí um homem sem peito, em alguns aspectos. Né? Ele possui um lado infantilizado, muito bem explorado na série. Ele tem um racionalismo extremado e, enfim, ele se identifica assim com um certo estereótipo crescente na sociedade atual, que se projetada aí uma linha ad infinito, a gente pode dizer que tende a aumentar quantitativamente esse perfil, né, na sociedade. Adquirir conhecimento e razão não implica necessariamente adquirir maturidade e inteligência emocional. E eu, mais uma vez, reforço aqui, acho que eu falei isso na primeira parte dessa análise, por vezes você vai pegar o House atirando bolinha na parede, chupando pirulito, enfim, tendo algumas atitudes que seriam típicas de uma criança, né? Roubando sanduíche de um moribundo. Isso é uma característica para um homem tão inteligente quanto ele, revela muito do que para o lado em que a sociedade vem caminhando, acumulando muito, se preocupando muito em acumular conhecimento e não tendo maturidade. E aí envolve um outro ponto, a questão da onisciência também. Né? A onisciência do House é alguém que criou uma espécie de obsessão por ser onisciente. Isso, assim, vamos lá. Né? Inicia-se com o paciente, mas depois ele amplia isso para todo tipo de relação de pessoal, inclusive profissional. Né? Então, uma vontade incontrolável de se tornar onisciente sobre as intimidades de todos à sua volta. O ensejo, claro, para o começo disso é a necessidade clínica de conhecer a vida do paciente. Né? Então, o desejo por conhecer inerente à profissão, né, que é necessário para que ele, como eu falei, por vezes ele autoriza os residentes a invadirem a casa dos seus pacientes para obter possíveis evidências que somem a investigação que ele faz para poder traçar um diagnóstico, né? Então o residente vai lá, invade a casa do paciente, descobre que tem mofo no armário, por exemplo. Ali ele vai aumentar a possibilidade de explorar esse lado e ver se realmente se bate com os sintomas para poder traçar um diagnóstico. Então, no começo, essa onisciência se volta diretamente para os pacientes. Ele quer se tornar onisciente, saber do paciente mais do que a própria família sabe.
né? E por muitas vezes ele acaba sabendo. Mas isso vai se transformando numa obsessão na vida dele. Então, ele já não mais quer. O desejo por conhecer inerente à profissão se transforma num divertimento irresponsável e até sádico do médico. Ele quer conhecer os pormenores da vida de amigos, de companheiros do trabalho, como forma de controlá-los, chantageá-los, de compreender a maneira como eles se portam e prever, inclusive, suas ações e seus pensamentos. Ele quer ter o prazer de ser onisciente. É um prazer divino. Eu diria que alguns filmes exploram esse tema, né? Essa vontade do médico de querer ser Deus, porque ele se vê ali com relação a um poder de vida e poder de morte, então ele passa a criar uma espécie de fetichismo em relação a se tornar Deus. Né? E o House é alguém que vai extremizar isso e ter essa vontade de onisciência. Né? Então, essa vontade de invadir a privacidade alheia para dar vazão ao impulso primitivo e infantil. É algo também, veja, curiosamente, bastante disseminado na nossa cultura pós-moderna. Hoje, começamos algumas décadas atrás a pensar em Big Brother, esses programas em que você tem a privacidade previamente já invadida, consentida pelos participantes, para que todo mundo se divirta com as intimidades alheias, e isso foi se ampliando através das redes sociais, né? Hoje, a intimidade é praticamente um fetiche da sociedade contemporânea invadir a privacidade e a intimidade do outro. E o House é alguém que nutre essa predileção que é típica das pessoas imaturas. Né? É exatamente isso. Ele, no caso, é muito inteligente, porém imaturo. Parece, assim, falta de vida própria. Né? Para a pessoa que tem vida própria, não está tão preocupada com as intimidades alheias. Né? E é exatamente o que acontece. O House é alguém que tem um vazio existencial muito grande, uma falta de significado na vida e, naturalmente, objetivar, tirar prazer identificando a intimidade alheia é algo que para ele traz algum significado, porque até então a vida não teria significado nenhum. Então, no fundo, o único princípio regedor da mente fria e calculista do brilhante médico, ou seja, seu único e verdadeiro combustível, é o prazer de decifrar enigmas. Veja, isso aqui eu diria, um ponto-chave na série. Né? Por que isso? Isso a princípio pode parecer besteira. Pô, o médico quer decifrar enigmas. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas você vai ver que não é tão simples assim, porque não é isso que se presume de um médico. O que se presume de um médico é que o que ele quer é salvar vidas. Né? É isso que se presume de um médico. No entanto, no caso do House, salvar vidas é incidental, não é o ponto mais importante para ele. Né? O ponto mais importante para ele é o prazer de decifrar enigmas. É por isso que ele trabalha, acorda de manhã. Né? Então, nesse sentido, o personagem não tem outro significado na vida que não seja o prazer do desafio em solucionar os casos difíceis. Quando ele está diante de casos fáceis, isso você vai ver na série, né? Às vezes a doutora Cuddy vai lá e coloca ele para fazer a clínica geral, né? Ambulatorial. Ele rapidamente é contaminado pelo tédio. Aquilo para ele é monótono, chato. Ele já sabe, são os mesmos problemas de sempre, são problemas simples de serem resolvidos. É terrível para ele. Né? E de forma contrária, quando aparece um caso em que ele não sabe, o que normalmente deixaria qualquer médico nervoso e abalado, ele é o momento de orgasmo máximo para ele. Ele chega a falar com o olhinho brilhando. Não sei. Né? Ele abre até um sorrisinho de felicidade. Não sei. Quando ele não sabe, é um prazer enorme, porque finalmente chegou um desafio. Né? Então, não saber é mais excitante do que saber para o House. Fracassar torna o caso mais instigante. Então, quando ele fracassa, ali é o momento, o orgasmo máximo para ele poder tentar descobrir onde ele falhou, onde que há a falha. Então, ele é obcecado justamente pelo enigma. O sucesso fácil significa a imediata perda de interesse. Então, as pessoas que estão ao redor dele querem convencer ele a participar de um caso. Isso acontece muito na série, né? Você quer convencer o House a pegar o caso, mostra para ele que o caso não é simples, que o caso é difícil. Aí o House vai começar a se interessar. Né? E se o House se interessar por um caso fácil, desconfie, tem alguma coisa errada, porque não é na natureza do House se interessar por um caso fácil. Né? Acontece também na série e o enigma gira em torno disso. Por que o House se interessou por um caso simples desse? Né? Então, portanto, o que motiva e traz significado ao House não é salvar vidas dos outros, mas contemplar o desafio. Fazer pelos outros não pode ser um objetivo, mas tão somente um subproduto daquilo que fazemos por nós mesmos. Veja, essa é uma filosofia um tanto quanto randiana também, né?
o que nós fazemos efetivamente pelo outro, que produzimos para o outro, que o outro possa tirar proveito, isso tende a ser possível dentro de uma visão randiana se nós estivermos fazendo para nós mesmos. Né? Aquilo que nós fazemos para proveito próprio, assumidamente para proveito próprio, é o que pode gerar proveito para o próximo. Se você faz pensando no próximo, se esvazia porque não é o que o próximo quer. Né? Então, quanto mais egoístas no sentido randiano, do objetivismo de Ayn Rand, né? Quanto mais egoístas formos nesse sentido, mais os outros poderão colher proveito do nosso trabalho. E o House é alguém assim, que as pessoas têm a vida salva não porque ele queira salvar a vida delas, mas porque ele tem um enorme prazer em ser desafiado pela medicina. Né? Então as pessoas colhem um proveito, um belo proveito, diga-se de passagem, ter a vida salva não é um proveito qualquer, um belo proveito de uma obsessão de um médico de decifrar enigmas, né? Essa é a questão. Só que, veja, é óbvio que isso vai trazer uma série de problemas, porque, como eu disse, não é o que se espera de um médico, né? No juramento de Hipócrates, se pensa que o médico tem todo um lado humano, todo um aspecto humano, que a maior preocupação dele, na verdade, deveria ser salvar vidas e não ter prazer em decifrar enigmas. É claro que esse tipo de paradoxo, né, filosófico vai me remeter também a outra série que talvez eu venha trazer aqui mais na frente, Dexter, que é alguém que, ao satisfazer o seu prazer mais imediato, que é o de matar, né, até mais polêmico do que o House, né, ao satisfazer o prazer imediato de matar, de assassinar, ele também acaba gerando um benefício para a sociedade, indireto, como subproduto, porque ele tem a obsessão de matar assassinos, matar psicopatas. Então ele acaba gerando também um benefício indireto. Agora voltando ao House, né? O Gregory House, ele vive em sociedade, e essa sociedade certamente tem um nível menos evoluído intelectualmente e cobra dele um lado humano, afetivo, emotivo, que ele não tem. Ele flerta quase com a psicopatia em alguns momentos. Então, veja, eu falo psicopatia, as pessoas falam, ele é um assassino. Não significa isso. Psicopatia significa a impossibilidade de ter empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Ele está mais focado ali no prazer dele. Né? Então, dado esse contexto, né, o médico pode-se dizer aí também, né, identificar aí uma espécie de utilitarismo, tanto no que diz respeito ao House, sobretudo no que diz respeito ao Dexter, né, de você pensar ali em como o resultado foi melhor para a maioria, então o que você fez é ético, vamos pensar assim. Né? E exatamente essa alegação que o House usa muitas vezes com os outros. Né? Os outros suspeitam ou sabem, como é o caso do Wilson, né? Que no fundo a única coisa que lhe dá prazer não é salvar vidas, decifrar enigmas. E aí o House, em sua defesa, usa o argumento utilitarista, dizendo, mas eu estou salvando vidas. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu não salvasse vidas? Né? Aí você desarma os seus críticos, né? Os críticos que esperavam de você um posicionamento mais humano, mais preocupado em salvar vidas, efetivamente. Então, sob o pretexto de estar salvando vidas, o House usa esse pretexto o tempo todo contra os seus críticos, né? Ele consegue muitas vezes o que realmente deseja, que é decifrar enigmas. Outras vezes, as circunstâncias abrem as possibilidades de forma a deixar claro que as duas coisas não são a mesma. Então, por vezes, isso acontece durante a série. Né? As circunstâncias mostram claramente que salvar vidas significa fazer um procedimento A e decifrar enigmas significa fazer um procedimento Z. E aí não tem como ele fingir que ele está querendo salvar vidas, o que ele está querendo é decifrar enigmas. E aí a coisa fica feia para ele. Né? Então, por vezes, a obsessão do médico por decifrar enigma do caso faz colocar a própria vida em risco, de tão obcecado que ele é pelo enigma. Né? E isso também é um momento que fica evidente que ele não está querendo salvar a vida de ninguém, que ele está arriscando a própria vida em nome do prazer de decifrar o enigma. Salvar a vida e decifrar enigmas são objetivos que nem sempre vão se alinhar. Pode parecer que sim, no caso de um médico chefe do departamento de diagnóstico. Vocês, claro, ele decifrando enigmas, ele vai salvar vidas, é claro, para toda e qualquer circunstância, mas não, você vai perceber que não. Por exemplo, que tem alguns capítulos, né, em que você vai tem um capítulo, por exemplo, que o personagem ele persegue o seu objetivo de decifrar enigmas, né, mesmo que contrariando a vontade do paciente. Ou seja, o paciente ele
não quer ter a vida salva, né? Um exemplo. O próprio paciente não quer ter a vida salva. Por exemplo, no caso de uma performática famosa que, inclusive, já sabia qual era o diagnóstico. Né? Esse capítulo é bem curioso, né? Ela quer apenas transformar a morte dela numa forma de arte. Né? Ela é uma performática e já sabe qual é o diagnóstico. Ainda assim, pelo simples fato do que o House não sabe qual é o diagnóstico, ele está pouco se lixando para o fato de que parece não haver solução, inclusive, porque ficou claro no decorrer desse capítulo que não havia solução, que ela ia morrer de qualquer jeito. Ainda assim, para o House, a briga continuava, ele estava lutando para descobrir e decifrar o enigma, né? Então, nesse episódio, a paciente sabe o seu próprio diagnóstico e sabe que não há salvação. Tudo o que ela almeja fazer de sua morte um momento sublime da arte. Mas, para o House, pouco interessa tudo isso, ele quer a resposta dele. Outras vezes acontece do paciente ter efetivamente morrido, todo mundo desistiu do caso e o House continua investigando porque só a morte não resolve a questão para o House. Ele precisa saber o porquê. Claro que dentro de uma visão médica, isso sempre haverá essa investigação de qualquer forma, né, da questão da causa-mortes, né? Mas quando você tem um caso de extrema dificuldade, a gente sabe que a maior parte dos médicos vão dar aquela causa-mortes aberta, né? Ah, morreu porque parou de... Em palavras simples e pobres, morreu porque parou de respirar. Né? Enfim, bem genérico, né? Insuficiência de oxigênio no cérebro, enfim... vai dar algo bem genérico. Para o House isso não seria suficiente. Ele precisava identificar exatamente qual era a causa-morte verdadeira do paciente, por mais que fosse um caso muito difícil. Né? Então ele vai lá, está fazendo a autópsia, testes biológicos, testes virológicos, enfim, algo que não teria menor sentido sob a perspectiva médico ou nem sobre a perspectiva civil, né? Não foi um assassinato, é claramente um vírus, ninguém sabe qual é, ou pode ter sido uma bactéria, e aí ele vai ficar investigando, porque para ele o que interessa é a resposta. E isso nos coloca aí uma discussão entre razão e utilidade, né? A questão é saber sobre o que importa, né? A capacidade do intelecto ou o resultado para a humanidade do trabalho intelectual. Né? Isso é muito bem trabalhado também, essa questão da razão-utilidade, né? O que interessa para a sociedade. É muito bem trabalhado no episódio em que o House se defronta com a incumbência de salvar a vida de outro famoso médico. Né? Esse médico internado no hospital de Princeton, que é onde o House trabalha, ele agora, na posição de paciente, ele era conhecido por ter um trabalho de salvar vidas na África acometidas por tuberculose. A tuberculose é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento. Mesmo assim, as circunstâncias sociais e políticas da África tornaram esse tratamento bastante dificultoso, né? E para uma parcela considerável da população. E com isso, esse médico ficou renomado por salvar muitas pessoas. Ele ia lá, levava medicação, se arriscava a própria pele, até que, por fim, ele ficou doente, efetivamente, e foi internado. Obviamente que a suspeita maior recaía sobre tuberculose, claro, né? Ele lida com pacientes com tuberculose o tempo todo, inclusive o próprio médico alegava, é óbvio que eu tenho tuberculose, começou a fazer inclusive uma greve, muito curioso esse capítulo, né? Porque ele falou, se os meus pacientes não têm acesso ao medicamento, porque eu, aqui, branco, vivendo num país de primeiro mundo, tenho o direito de ter e negar esse mesmo atendimento aos pobres na África. E aí ele fez uma greve para chamar a atenção da imprensa e poder comover as pessoas em relação à situação das pessoas que morriam na África. E no meio de tudo isso estava o House dizendo, mas o que você tem não é tuberculose. E aí a briga feia e a discussão sobre razão e utilidade. Por quê? Porque dessa forma é criado um clima de rivalidade entre os trabalhos de House, que é obviamente alguém que usa a razão extrema para poder decifrar casos extremamente complexos, porém obviamente ele salva muito menos gente do que, por exemplo, o tal médico famoso, que usa uma razão diminuta, pois é um quadro bem mais simples de ser diagnosticado, que é a tuberculose, bem mais simples de ser tratado, porém salva uma quantidade, quantitativamente, uma quantidade infinitamente maior do que o House era capaz de salvar. Então, sob o aspecto da utilidade, aquele médico era mais útil. Sobre o ponto da razão,
o House era mais útil. Também poderia se dizer aí uma dicotomia entre qualidade e quantidade, enfim. Vai até o Dr. Wilson vai brincar com o House, sim, as vidas que você salvam são mais qualificadas do que as que ele salva. Óbvio que não, então um argumento fraco para tentar fazer com que o House se sinta bem, mas o House quer se sentir superior, obviamente, ao outro médico, né? Ele não consegue encontrar um argumento, porque de fato, com um conhecimento bem mais simples, o outro médico salva muito mais vidas. Isso vai, digamos, corroendo de raiva e de inveja o House, né? Algo bem humano e bem interessante na série. E aí o House, apesar de fazer esse grau de altíssimo nível intelectual, de dificuldade terrível, a verdade é que ele salva uma parcela numericamente ínfima, se comparado ao que o outro com conhecimento simplório salva, né? E aí a discussão filosófica se apresenta. Na realidade, traduz o conflito entre mérito e resultado também, porque o merecimento e o resultado. E aí, o outro dá muito mais resultado, mas vai fazer o merecimento do House é bem mais difícil. Poucas pessoas poderiam fazer o trabalho do House. Então, qual dos dois é mais importante, né? Para o espírito intelectual, o primeiro é a resposta, mas para o espírito pragmático é o segundo. E a gente fica, sim, com dificuldade de dar essa resposta, né? Quem faria mais falta no mundo, o House ou o outro? Alguns poderiam dizer, né, os racionalistas poderiam dizer, mas se o outro morre, outra pessoa poderia assumir, ter esse mesmo espírito engajado de ir lá salvar uma quantidade enorme de pessoas na África. Se o House morre, não, porque quem vai ser outro House, né, nesse mesmo nível de intelectualidade? Por outro lado, se ninguém assumir esse espírito engajado do outro de salvar vidas na África, muito mais gente vai morrer do que se o House morresse, né? Enfim, a questão é sarcasticamente solucionada quando, ao fim do episódio, o House afirma que, a partir do momento em que o House salvou a vida daquele médico, a partir desse momento, todas as vidas futuras que o médico salvar na África deverão ser indiretamente atribuídas ao seu próprio mérito, né? Então o House diz, quem ele salvar, eu que estou salvando, porque eu salvei ele, né? Eu salvei a vida dele. Então, afinal, sem a sua genialidade, outro médico não poderia continuar salvando as vidas na África. Esse é o argumento do House. É claro que isso tudo acaba sendo uma brincadeira, né? Um deboche do House com o Wilson, porque os dois estavam ali, um tirando sarro do outro, né? O House com raivinha e inveja, né? Do glamour, que é aquele... Do clamor, né, que aquele médico despertava em todo o hospital, todo mundo só tinha olhos para ele, esquecia o House, então naturalmente o House estava tentando arrumar um argumento para dizer, não, peraí, eu que sou importante, tá? Eu salvei a vida dele. Isso acaba sendo muito engraçado na série. Então, continuando, né, a prioridade por decifrar o enigma em detrimento da missão de salvar a vida do paciente pode induzir o espectador a achar que o House não é um médico qualificado para essa última missão. Então você pode achar, ele prima por decifrar o enigma, então naturalmente ele não é qualificado para salvar vidas. E a série vai mostrar que não, né? Contudo, ao contrário do que se poderia imaginar, essas prioridades se alteram quando o que está em disputa é salvar a vida do paciente ou versus seguir as regras impostas pela burocracia coletiva. Isso aqui é um barato na personalidade do House. Porque mesmo ele sendo alguém racionalista ao ponto de estar friamente mais preocupado com o prazer dele de decifrar enigmas do que salvar vidas, certo? Por outro lado, quando a dicotomia não é mais o prazer dele, mas é entre salvar vidas ou respeitar a burocracia coletiva, ele será uma das pouquíssimas pessoas que terá um juízo de valor mais ético e adequado, né? De colocar salvar vidas à frente da burocracia coletiva e da defesa da própria carreira. Né? A maior parte dos médicos, e isso é realidade, tá? Isso não é só na série, isso é realidade. A maioria esmagadora das pessoas estão mais preocupadas com as formalidades para proteger a si mesma e a sua vida e os seus próprios interesses e a sua carreira do que propriamente conceitos como o que é o certo, né? O que é o certo. O que é o certo. Se você tem uma opção, o que é o certo eticamente, e do outro lado, salvar a própria pele, quase que a maioria esmagadora da sociedade vai preferir salvar a própria pele, a depender do que seja essa circunstância, né? Salvar a própria pele. A gente tem casos, claro, inclusive casos, por exemplo, citados em perseguições políticas fortes, regimes muito fortes, em que pessoas abrigaram refugiados políticos em sua própria casa por uma questão humana, arriscando a própria pele em defesa do que é o certo. Então, veja, são exceções, é claro. Existem seres humanos capazes de fazer o que o House faz. Né? O House é alguém que arrisca a própria pele, arrisca ali
a carreira dele para salvar vidas, mesmo que salvar vidas não seja o principal fetiche dele, sim, o fetiche seja decifrar enigmas. Mas ele, na hora de fazer o que é certo, racional, porque de fato não é nem um pouco racional se nós pensarmos, né, com calma, quando, por exemplo, uma questão de burocracia coletiva, né? A burocracia é uma coisa estúpida, né, por natureza. E, e por vezes coisas simples, né, poderiam ser, problemas graves poderiam ser evitados por atitudes simples e a burocracia não deixa. Né? O House é alguém que vai estar radicalmente se opondo a essa burocracia, radicalmente se opondo ao politicamente correto, quando em oposição a isso está o que é lógico e racional. Né? Então, nesses casos em particular, o Dr. House é o único da comunidade médica que se mostra capaz de arriscar a própria carreira para enfrentar a mediocridade coletiva e as consequências administrativas e jurídicas desse enfrentamento, assumindo a responsabilidade de salvar a vida do paciente, mesmo contra as regras estabelecidas. É bem verdade, a gente deve considerar isso, que ele faz isso porque ele tem vários salvo-condutos. Né? O primeiro, o fato de que ele é protegido pela diretora do hospital, que é a Lisa Curry, e segundo, pelo fato de que ele é um médico em 1 milhão, né? Em 1 bilhão de médicos. Ele é um médico extremamente, ele se garante, ele sabe que ele tem um peso, que ele faz falta, e se a comunidade resolver caçar o registro médico dele, a comunidade vai sair perdendo, talvez até mais do que ele. Né? Então, como ele sabe que a comunidade precisa muito dele, ele pode se dar o luxo de tomar a decisão do que é o certo mesmo, contrariando, aí, botando em risco a própria carreira. Outra característica muito sábia e filosófica implícita nas condutas de Gregory House é o uso do erro. O uso do erro a favor de uma melhoria de conduta futura. Isso é extremamente sábio, né, da parte dele. O senso comum, ao contrário, né, luta avidamente contra o fracasso, contra o erro, e teme a derrota. Mas o pensamento, vamos colocar assim, tanto quanto sacerdotal, né, do Gregory House, ele entende que racionalmente, se houver o erro, se o erro acontecer, não tem problema nenhum. Enquanto os outros estão ali se escalpelando, arrancando os próprios cabelos, para ele, friamente, isso é um antepasso necessário para a compreensão do caso. Então você vai ver situações em que ele vai aplicar, ele não tem um diagnóstico, é exatamente isso que acontece. Claro que isso é de arrepiar o cabelo para qualquer paciente, né? O paciente nem fica sabendo, ele é capaz de tomar atitudes antiéticas, inclusive, nesse sentido, para chegar a um resultado. Né? Também, mais uma vez, aí um utilitarismo de Stuart Mills. Ele vai arriscar e jogar um medicamento que não é um medicamento, porque ele não tem um diagnóstico. Ele não tem um diagnóstico. Ele vai, eu acho que é isso, vai esse medicamento mesmo, porque ele já está correndo o tempo está jogando contra, não tem uma resposta. Então, e aí, só havendo fracasso, ele vai usar em favor dele como conhecimento. Por que aconteceu isso? Quais foram os efeitos depois que eu joguei esse medicamento? Né? Ele vai analisar os efeitos e isso pode trazer novas informações ao caso. Né? Mesmo o erro traz novas informações que vão ajudar ele a resolver o caso. E por vezes, muitas vezes isso acontece. Né? Então, assim, um tratamento adotado que não resolva o quadro e que crie novos sintomas para o senso comum traduz um equívoco inútil ou, pior, um erro médico, né? Uma iatrogenia, que a gente costuma chamar na área médica. Né? Um erro médico. Mas para Gregory House, significa uma oportunidade de conhecer mais sobre o caso e se aprofundar em conhecimento. Então, esses novos sintomas são adicionados como informação extremamente útil em vez de descartados ou assumidos como erros. Né? Isso a gente deveria pensar na nossa própria vida. Né? Muitas vezes, para que você comece a enxergar como as coisas funcionam, é necessário você fracassar. Né? É necessário você errar. Mas, claro, não basta errar. Você tem que errar e aprender com os erros. Né? Então, muitas vezes na série, o protagonista tem o que a gente chama aqui de insight, né? Súbitos insights. É aquele estalinho, né? Você, tive uma ideia. Né? Que um insight é um conceito do pensador da escola alemã Gestalt, escola de psicologia, chamado Wolfgang Köhler. E é uma espécie de epifania que resolve o caso. Né? E justamente ele vai estar fazendo aquela associação platônica de princípios universais. Né? Você está pensando num caso de uma bolinha de tênis jogada na parede, dali você deriva um princípio que é aplicado a um diagnóstico de um paciente internado no hospital. Quer dizer, uma coisa aparentemente não tem nenhuma ligação com a outra, mas ele abstrai um princípio lógico de uma situação para jogar em outra. Então essa epifania, por vezes ele tem também quando está conversando, no meio de uma conversa com outras pessoas, acontece muito isso, outra pessoa fala alguma coisa
que na mesma hora ele faz ele ter uma ideia sobre o caso que não tem nenhuma relação com o que está sendo conversado. Né? Então esses insights tirados aí do Kuller, né, da escola Gestalt de psicologia, são reincidentes em quase todos os capítulos. Ele sempre tem um insight ali conversando com outras pessoas. Né? Isso evidencia que, no fundo, a lógica de uma situação pode ser transposta para outra situação, ou seja, a ideia de universais platônica. Filosofar é extrair um sentido que pode ser perfeitamente aplicado a outro aspecto da vida. Temos a tendência em dividir os assuntos da vida para efeitos didáticos em categoria estanque. Né? Isso na escola fundamental, o mesmo nível médio, a gente tem a mania de chegar e se especializar. Né, cara? Eu só sei química, eu não sei biologia, mas está intrinsecamente ligado. Eu só sei química e biologia, mas não sei história. Por incrível que pareça, tem ligação. Matemática, eu faço filosofia, não sei matemática. Cara, tem ligação. Né? Geometria sagrada é um exemplo. Tem ligação. Então, na verdade, todos esses conhecimentos é um conhecimento só, epistemologia, é um conhecimento só. E nós é que, por efeitos didáticos, vamos separando uma coisa da outra para facilitar. E você poder se aprofundar mais por uma direção do que na outra. Mas essa separação, essas categorias estanques, elas não são verdadeiras. Né? E por isso é que é possível você ter insights, epifanias de um caso e transpor universalmente para outro. Então essa visão não traduz a realidade, e somente a filosofia pode reunir de volta todos esses aspectos que foram artificialmente separados. É por isso que o personagem aplica uma lógica obtida por uma trivialidade qualquer a fim de solucionar um enigma de altíssimo grau de complexidade. Isso decorre do fato de que as verdades mais profundas estão nas coisas simples. Então, uma conversa trivial que ele tem ali com a Lisa Cuddy, por exemplo, ou com o James Wilson, né? E dali aquela conversa boba sobre um caso caseiro, enfim, uma situação da vida pessoal deles, e ele vai lá e dali ele tira uma ideia genial para poder elucidar um caso. Então, o motivo que fez com que Gregory House se tornasse médico também revela muito da essência do seu espírito, que eu chamaria de espírito sacerdotal. Quando criança, ele esteve numa pequena aldeia onde todos lutavam num ambiente hostil pela sobrevivência. Nesse ambiente, um homem vivia quase que na mendicância, desprezado por todos. Até que um dia, uma criança se acidentou ou adoeceu, eu confesso que não me lembro agora como foi contado esse caso, e somente aquele homem que era até então desprezado pela comunidade detinha o conhecimento necessário para salvar a vida daquela criança. Foi a partir desse evento que a comunidade passou a reconhecer o poder e sabedoria daquele homem e voluntariamente passou a prestigiá-lo e a respeitar as posições e as opiniões dele. Essa é uma evidente narrativa a respeito do que a gente chama de formação das elites naturais. O sacerdote, tradicionalmente, desde a pré-história, sempre foi a configuração do que é uma elite natural. Alguém que é seguido, respeitado, obedecido por livre e espontânea vontade, por voluntarismo, por ser reconhecidamente alguém que tem um melhor conhecimento, maior sabedoria. Ou seja, a sabedoria e a relação com a natureza produzindo uma liderança natural. A corrosão desse espírito é o que produziu na sociedade moderna aquilo que a gente chama de oligarquia, né? Um governo regido por poucos por um poder civil. Né? O Aristóteles chamava, digamos, o poder original, não corrompido, de aristocracia, mas a corrosão desse sistema gera a oligarquia. O House nasceu desse espírito, o espírito sacerdotal. Ele sabe que a maioria, ele sabe que sabedoria, né, reflete poder genuíno sobre a comunidade, poder de influência. Ou seja, você realmente se torna aí uma pessoa da elite natural. Né, seguida. Em pequenas comunidades até hoje isso acontece, existem, né, aquelas famílias de tradição que todo mundo ali tem com grande respeito, porque são famílias que provaram ali ter, digamos, um nível de esclarecimento maior. Né? E ao longo da série, o House vai provando, né, quando diante de um tribunal, por exemplo, que ele está sendo acusado de crimes na forma da lei, ele vê que até o juiz é capaz de se ver forçado a recuar, né, em suas decisões para, enfim, permitir que o House trabalhe e salve vidas, né? Já que essas vidas dependiam da sabedoria do médico. Então ele reviveu o espírito que o inspirou, né, o do sacerdote aliado ao espírito mais contemporâneo, que é o espírito da infantilidade radical. Então, esses dois extremos, né, o gênio infantil
seria aí o espírito do Gregory House, a mistura do que há de mais antigo, que é a sabedoria do sacerdote que compõe uma elite natural, com o que há de mais moderno, que é a infantilidade e a falta de inteligência emocional do homem contemporâneo. Essa seria aí a soma desses dois extremos, o que daria o Gregory House. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da análise dessa série. Fica o convite aí para assistir as próximas. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!